terceiro ano de ensino médio da Escola Estadual Silva Médici, do município de Teodápolis, do estado de Mato Grosso do Sul. Eu sou o Jefferson. Eu, Emily. Eu sou a Fernanda. Eu, Maria. Sidney. Bom, a gente ficou com o tema da eletrodinâmica, que foi dividido em 5 partes. A Maria vai falar sobre a corrente elétrica, o Jefferson sobre a resistência elétrica, a Emily vai falar sobre as leis de Ohm e o Sidney vai falar sobre a variação da resistência de temperaturas. E eu fiquei com o efeito de Joule. Bom, pessoal, como vocês já sabem, eu sou a Maria e vou falar sobre corrente elétrica. A corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas. Embora a corrente elétrica nos metais seja constituída de elétrons, um movimento ordenado por convenção tradicionalmente aceita e admite que o sentido da corrente elétrica é oposto ao movimento dos elétrons. Portanto, agora em diante, iremos utilizar o sentido convencional para indicar o sentido da corrente elétrica. Aqui eu tenho o sentido dos elétrons, está contrário ao sentido da corrente elétrica. A corrente elétrica está vindo desse sentido e o sentido dos elétrons está vindo em direção contrária. E outro bom exemplo também da corrente elétrica são os condutores e o isolante. O condutor elétrico é todo o corpo que permite a movimentação de carga no seu interior. Caso não seja possível essa movimentação, então o corpo é chamado de isolante elétrico. Bons condutores são os metais, o grafite, a cerâmica e a água. E os bons isolantes são o vidro, a cera, a borracha e a seda. Bom, para achar a corrente elétrica, usa essa forma aqui, ó. Corrente igual a carga dividido pelo delta-tempo, e o delta-tempo é por segundos, e a carga é por coulomb. E usa também o número de elétrons vezes a carga elementar dividido pelo delta-tempo, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, pessoal, eu vou falar sobre a resistência elétrica. O que seria a resistência elétrica? Ela está relacionada entre a diferença de potencial. E ela também é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem da corrente elétrica, mesmo quando existir uma diferença de potencial aplicada. Seu cálculo é dado pela primeira lei de Ohm e, segundo o Sistema Internacional de Medidas, é dada em Ohm. Aqui, como vocês podem ver, é uma pequena equação para se calcular a resistência elétrica. R, que é denotada por R maiúsculo, é dada a tensão, ou DDP, que no caso aqui é U, mas é a tensão, é a diferença de potencial, dividido pela intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica é em ampere, a tensão, ou DDP, diferença de potencial, ela é dada em volt, e o R é Ohm. Ohm vem do cientista George Simon Ohm, que é um grego, uma letra grega, que também chamamos de ômega. Pessoal, meu nome é Emily, como vocês já sabem, eu vou começar falando sobre a lei de Ohm. A primeira lei de Ohm. Aplicando ao DDP uma diferença de potencial U nos extremos de um pedaço de um fio condutor e mantendo a temperatura do mesmo, notamos que quase sempre essa tensão U será proporcionalmente à corrente I. Ohm definiu que a constante de proporcionalidade entre U e I seria a resistência elétrica do condutor, normalmente simbolizado por R. Portanto, U dividido por I igual a constante R. Temos aqui U, cuja sua unidade é em volts, I, que é a corrente elétrica, sua unidade de medida em ampere, e R, que é a resistência em Ohm. Então, dá para tirar uma relação importante entre a corrente e a resistência. Aqui, a corrente elétrica ela é inversamente proporcional à resistência. Ou seja, quanto maior a resistência, menor será a corrente elétrica. Então, eu terei um fluxo de carga menor. Bom, a corrente ao percorrer o condutor, ela transforma parte da energia elétrica em calor, pois as partículas ao se deslocarem, elas vão se chocando com os átomos desse condutor. Aí essas colisões, ela transfere energia.
vão agitar os átomos, aumentando a temperatura. O nome desse efeito é efeito Joule. Esse calor ele provoca o aquecimento no condutor e a mudança na resistência do material. Bom, considerar que a resistência permanece constante, isso pode até acontecer, mas é no caso desse material, constantão. Na maioria das vezes, quando a gente fala em eletricidade, estamos falando dos metais, que são bons condutores de eletricidade. À medida que eu mudo a temperatura, eu estou aumentando a resistência. O carbono é uma exceção, que quando eu aumento a temperatura, a resistência dele é diminuída. Eu tenho então a seguinte equação para calcular a resistência com a variação de temperatura, que a resistência é igual a R0. R0 é a resistência inicial, vezes 1 mais alfa vezes TF menos T0. Alfa é o coeficiente de temperatura, é a característica individual de cada material. TF é a temperatura final do material. E T0 é a temperatura ambiente, que é considerada por 20 graus Celsius. Se é inerente ao processo de condução da corrente, o aquecimento do próprio condutor, então a elevação da temperatura vai fazer com que a resistência aumente. Daí aquela questão que a gente faz, que diz que a resistência é considerada constante, está sendo considerada em um pequeno intervalo de tempo. É como eu pegasse um pequeno pedaço desse gráfico. Bom, pessoal, eu fiquei com a parte do efeito Joule. E por que o efeito Joule tem esse nome em homenagem ao cara que descobriu essa transformação, que foi James Prescott Joule. Ele viveu do ano de 1818 ao ano de 1889. E o que é a definição do efeito Joule? Que é quando um condutor é aquecido ao ser percorrido por uma corrente elétrica, ocorre a transformação da energia elétrica para energia térmica. Esse fenômeno ocorre devido ao encontro de elétrons da corrente elétrica com partículas do condutor. Os elétrons sofrem colisões com átomos do condutor, que é da parte cinética, né, que é aquela energia de movimento do elétron, e é transferida para o ar, aumentando seu estado de agitação, constantemente sua temperatura. Assim, a energia elétrica é transformada em energia térmica, né, que é aquele calor. Os exemplos de onde acontece o efeito Joule é na lâmpada, no chuveiro, né? Na lâmpada, quando tem aqueles dois fiozinhos e aí eles entram em contato, passam aquela energiazinha. Outros exemplos também é o secador de cabelo, o ferro elétrico e a torradeira. Outras aplicações que utilizam essa teoria é a proteção de circuitos elétricos por fusíveis. Os fusíveis são dispositivos que têm o objetivo de proteger circuitos elétricos de possíveis incêndios, explosões e outros acidentes. O fusível é percorrido pela corrente elétrica do circuito. Caso essa corrente tenha uma intensidade muito alta ao ponto de danificar o circuito, o calor gerado por ela derrete o filamento do fusível, interrompendo o fornecimento de energia, protegendo o circuito. Olha, uma experiência básica que você pode fazer para você entender mais sobre o efeito Joule, você vai conectar as extremidades de cada fio da série de pilha, colocando a palha de aço em um lugar onde não possa ocorrer a programação de chamas. Aí você vai encostar as duas extremidades dos fios na palha de aço, fechando o circuito e estabelecendo a passagem da corrente elétrica. Essa corrente elétrica aquece os fios da palha de aço pelo efeito Joule. E por serem muito finos, tornam-se incandescentes e pegam fogo.